acabei de descobrir que meu filho tem TDAH. E agora? Uma série de perguntas começam a invadir a cabeça de uma mãe desesperada que não sabe o que fazer com o filho a partir desse momento. Se começa a terapia, se começa a medicação, se leva para algum especialista. E o que os pais podem fazer diante desse quadro? O que os professores podem fazer diante desse quadro? Hoje eu vou conversar com duas maravilhosas. Bruna Fonseca, que é diretora do Núcleo Mediare e pedagoga, e a mãe de um paciente que passou e passa, talvez, por algumas angústias ainda. É verdade. E vai trazer sua história e seu depoimento para poder compartilhar com vocês, trocar experiências e, com certeza, enriquecer bastante quem precisa de informação sobre o TDAH. Vanessa, conta pra gente, como é que foi esse processo do diagnóstico para você? Nossa, foi uma descoberta, né, num todo. O Pedro tem 13 anos. Quando ele tinha uns 8, mais ou menos, começou aquela fase de perder tudo na escola, né, perde lápis, perde caderno, perde tudo. E na época ele fazia atendimento com a psicóloga e ainda estava investigando, aí parou. Eu falei, não, vamos lá. Aí conversei com o pediatra, vamos investigar. Fui numa neuro, fez o PAC, deu DEPAC, faz terapia e tudo. Entra com a medicação, aí eu, 10 anos. Ainda não entrou naquela fase da adolescência, da mudança hormonal. Será que não vai? Fiquei resistente um pouco, mas já tinha o diagnóstico. E aí veio a pandemia, né? Então, isso é muito difícil pela faixa etária. E assim, eu sou separada do pai dele, então é uma decisão muito difícil, porque é um tarja preta para uma criança de 10 anos. Mas vamos lá. Uhum. Só que a descoberta do diagnóstico veio junto com a pandemia. Uhum. E eu não tive um acompanhamento. Então, foi uma coisa muito difícil nessa época. E nós nos mudamos no Rio, na fase pandêmica, voltamos. Antes de voltar, teve uma explicadora lá na região dos Lagos, onde eu estava, que orientou que procurasse um neuro, procurei um neuro, e ele falou para mim, por que você faz isso com seu filho e com você? A medicação não é um vício, é uma ajuda. Você, em vez de pegar um desvio, você está fazendo um caminho longo, você vai chegar no mesmo local. A gente geralmente sempre vê, não no meu caso, eu que prescrevo, mas eu vejo muitos pais, e às vezes até terapeutas, escola também, às vezes vê a medicação como um vilão inicialmente, né? Assim, é algo que meu filho vai ter que usar para o resto da vida, como se fosse quase uma teve uma mãe que até trouxe, parece que você está punindo o meu filho prescrevendo uma medicação. E a gente precisa um pouco desconstruir essa ideia, né? Verdade. Que a medicação, ela existe para dar conforto, para trazer apoio. E aí eu não sei se essa foi sua angústia, depois eu quero entender um pouco mais, mas um receio que eu vejo muito comum é, eu não quero que o meu filho fique apático, eu não quero que o meu filho deixe de ser quem ele é. E a ideia da medicação não é essa. Se isso acontecer, está errado e ela tem que ser mudada. Não é para ser assim. Não é. E quando você teve esse medo, o que você pensou? Quais eram suas angústias? Minha angústia era porque Pedro só tinha 10 anos e era um remédio de tarja preta. A gente tem o rótulo, né, da tarja preta. Eu falei, mas ele só tem 10 anos. E como é que vai ser as reações ou não? Então foi uma coisa muito delicada. E já que a gente tem uma pedagoga aqui, quem começou a perceber fui eu, não foi a escola. Essa é a parte mais curiosa de todo um processo. Porque nós saímos do cinema, do Toy Story 4, e aquela pergunta, né, na praça de alimentação, o que você entendeu do filme? Ele, nada. Falei, mas uma animação, nada? Como é que é isso? Ele tinha quantos anos aí? 8. Então foi a parte de perder as coisas junto com o desenho. E aí eu, mãe, o que eu faço? Fui na minha memória. Pantera cor-de-rosa. Não tem som, é só imagem. Vamos ver. E ele não. E eu... Então, assim, você vê... Começa com 8, eu fui esticando, 10, aí
faz terapia, mas a medicação foi uma coisa que realmente me travou naquele momento. Eu não tive a segurança. Hoje eu entendo que as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo, porque eu não teria continuidade porque veio a pandemia. Sim, sim. Tudo no seu tempo. Tudo né? tem o seu momento. Então, quando eu encontro esse neurologista na região dos lagos, que ele fala isso pra mim, nossa, sabe, você tira um peso das costas. Porque a gente sempre, como pai e mãe, a gente sempre tenta acertar. E quando a gente percebe que tá errando, mas não encontra o caminho, e alguém fala pra você, faz assim que vai dar certo, você faz assim. Então, hoje é isso. E quando eu voltei, a psicóloga do Rio indicou a doutora Fernanda, um amigo que a filha é paciente dela, também indicou. Então, duas pessoas que não se conhecem, indicando a mesma profissional. Eu fiquei o segundo semestre inteiro tentando. É difícil, ela é uma pessoa difícil. Tentando. E quando consegui, eu falei, é agora. E começou uma nova fase realmente para o Pedro. Como mãe de TDAH, eu falo que são 3 vertentes que andam uma do lado da outra. Quem é o seu filho? Observe o seu filho, observa o seu filho. Vê se é uma característica genética, vê se é da personalidade, ou se observa se é do espectro. Eu acho que são 3 pilares que andam sempre juntos. E até assim, para que a gente possa ter uma visão global do paciente, eu acho fundamental um olhar transdisciplinar. A gente fala muito do multidisciplinar e do trans. Então, Bruninha, primeiro eu quero que você explique pra gente a diferença entre o multidisciplinar e o transdisciplinar. Tem bastante diferença, assim. A ser transdisciplinar, ser uma clínica transdisciplinar, ela requer muito mais cuidado amplo desse indivíduo, né? Então, a multidisciplinaridade são especializações caminhando juntas, né? A médica, ela não caminha sem a psicóloga, sem a fono, mas eu estou olhando esse paciente de maneira global. Isso é transdisciplinaridade, porque eu tenho objetivos multidisciplinares, não deixo de ter, mas transdisciplinares. A gente diz muito assim, que o objetivo geral é transdisciplinar. O objetivo específico é de cada especialidade. Eu sou psicopedagoga, eu não posso, né? Eu como diretora técnica, eu tenho a transdisciplinaridade ali. Porém, a minha fono, ela que vai dizer o objetivo específico da fonoaudiologia para essa criança, para esse adolescente. Então, assim, a clínica transdisciplinar ou o atendimento transdisciplinar, ele requer muito mais do que as especialidades trabalhando. Ele quer fazer a integração dessas especialidades. Então, eu tenho um paciente com TDAH, eu não posso só, né, ter a médica, eu preciso da psicopedagogia, porque certamente vai existir uma demanda escolar. Né, escolar. Eu tenho algumas vezes a fonoaudiologia, porque esse paciente ele tem uma dificuldade até ali da organização da linguagem dele, muitas vezes pela hiperatividade quando tem. E pode ter as comorbidades também, né? Muitas comorbidades, o DEPAC, por exemplo, no caso do Pedro. Então, a gente olha só como é que é amplo, como é que é diversificada a demanda desse paciente. Como é que eu vou fazer um acompanhamento sem uma psicologia, né? Muitas vezes essa criança ela tem uma demanda motora, porque é uma criança hiperativa, quando tem hiperatividade precisa de uma psicomotricidade para entender o seu corpo. Se a gente não comunica essas especialidades, a gente não está fazendo um trabalho transdisciplinar. Sim. E o que a gente vê muito nós fazemos esse trabalho, se comunica, dentro dessas especialidades tem objetivos em comum, amplo, da maneira mais ampla de ver esse paciente, da sua maneira global, aí a gente está falando de transdisciplinaridade. Então, essa é uma diferença, assim, bastante comum. As pessoas, é uma equipe multi.
ai, que ótimo, todo mundo vai se comunicar, vai ser uma maravilha. Não necessariamente. E tá tudo bem por não ser, porque não é papel da multidisciplinaridade, na nossa opinião, deveria ser. Sim. Mas assim, eu tenho uma fono que trabalha... Eu tenho um trabalho multidisciplinar com o Pedro. O Pedro tem fono, o Pedro tem psicólogo, o Pedro tem psicopedagoga. Mas uma em cada local, o que não é um impedidor da transdisciplinaridade, porque a gente tem pacientes lá que fazem fono fora. Então, o que cabe a mim como direção? Vamos entrar em contato com essa fono agora, porque eu não posso fazer um trabalho com o Pedro que a fono tá fazendo ao contrário. Eu não posso fazer isso. Isso é transdisciplinaridade, é respeitar a especialidade do outro, mas entender aonde vai haver uma comunicação. Se não houver, eu, como direção técnica, eu digo, mamãe, senta aqui, papai, senta aqui. Esse profissional está trabalhando desta maneira e este profissional desta maneira. Nós não conseguimos fazer um trabalho dessa maneira. Porque isso é importante também. Eu tenho uma profissional que trabalha numa linha de metodologia, enfim, que nenhuma metodologia, quando me perguntam qual é a metodologia ideal, puxa vida, se eu soubesse disso... A ideia é que a criança precisa. Cada criança é uma, né? A ideal é ideal para o seu filho, que você está perguntando. Ok, vamos avaliar o seu filho e vamos entender qual é a melhor metodologia. Então, tem ambos caminhos, eles podem dar certo. Não quer dizer que uma metodologia ou outra vai dar certo ou não. Só não dá pra gente caminhar, né? Imagina na cabeça dessa criança, na cabeça dessa família, ter que, né, ser orientado por uma equipe terapêutica, por outra que estão falando coisas diferentes. Então, isso é muito importante, essa integração desses terapeutas para o TDAH ou para qualquer outra, né, qualquer outro diagnóstico que a gente trabalha, é essa integração transdisciplinar. E é impossível, assim, falar no paciente com TDAH, falar das dificuldades sem falar em escola, né? Então, eu queria, assim, o olhar de vocês duas. Você, como mãe, Vanessa, assim, quais foram as dificuldades, os obstáculos que você percebeu? E depois, eu queria que você falasse um pouco, Bruna, sobre o que o professor pode fazer, como ele pode perceber, antes da gente falar em intervenção, mas, assim, o que ele pode, que sinais ele pode perceber e como agir diante de um paciente, de um aluno que pode ter um TDAH, que ele observa sinais suspeitos. Vamos começar com a Vanessa falando sobre os desafios. Os desafios. No meu caso foi super delicado porque fui eu que descobri. E eu fui na escola e a escola ficou muito assustada, né? Não, mas será? Vamos investigar. E aí, no primeiro momento, foi indicado um ledor para ele. E aí começou a confusão com a escola. Que a escola falou, o ledor é uma muleta. Ele vai se apoiar no ledor e nunca vai fazer. Eu falei, mas nesse momento ele precisa. E a escola não. E aí depois eu descobri nos bastidores que para você ter um ledor, tem o custo, você entra na questão financeira da escola, da estrutura. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, nem todos os professores estão preparados para lidar com crianças com TDAH. Por quê? O Pedro tinha uma questão que ele não estava conseguindo copiar. A professora foi chamar a atenção dele. Ele riscou o caderno com raiva, chorou. Ela botou ele para fora e lá ele ficou. Aí um colega, que é um amigo, percebeu a situação. Aluno. 8 a 9 anos. Pedro não volta. O Gabriel foi lá no banheiro, encontrou o Pedro chorando embaixo da pia da escola. Ai, meu Deus. Aí você começa a questionar. Que professora é essa? Que instituição é essa? Cadê os inspetores? É uma criança sozinha no banheiro, numa situação que possa vir a fazer alguma coisa? A partir daí, eu já não confiei mais na instituição. Eu falei, não quero. Eu, Vanessa, tenho a percepção de que a minha casa e a escola somos parceria. Eu não posso colocar esta responsabilidade na escola. É um trabalho em conjunto, né? Mas eu preciso ter a segurança da instituição. Se eu não tenho, vamos ligar o Waze e recalcular a rota. Vamos procurar onde eu sinta confiança. Então, isso para mim foi
No caso da escola, quem fez tudo fui eu. Não veio da escola. Eu tive barreiras e aí não deu certo. Hoje ele está numa escola aqui no Rio, no bairro do Grajaú, que super me atende. Que o coordenador... se a fono quiser vir, pode vir, tá aqui meu telefone, a psicóloga, ele é aberto. É uma escola humanizada. Que é fundamental. E pena que não é tão frequente, não né? É tão comum. Mas hoje, depois desses episódios que eu vivi, eu posso dizer que as escolas estão muito na questão do concurso. As escolas estão concurseiras e menos humanizadas. É um colégio normal, é um colégio católico, mas ele é humano. Ele é humano. E a gente tem um grande desafio, que é a chupeta eletrônica, que é o telefone tablet. Então, as crianças estão deixando de viver algumas etapas da vida. E eu acho que isso prejudica muito. E as escolas... A gente está trocando a roda do carro com ele em movimento, né? A tecnologia está aí, mas... Como a escola entra? Será que os profissionais realmente estão preparados para lidar, para ter esse olhar observador sobre aquela criança? E também, será que os pais estão preparados? Pais, eu digo família, para receber esse tipo de notícia, ou diagnóstico, ou seja lá o que for. A gente não trata só a criança, né? A família precisa desse suporte também. Quando a Bruna fala da equipe transdisciplinar... A transdisciplinaridade, a escola e a família tá junto. A família precisa de tanto acolhimento quanto o paciente. Mas imagina quando a escola fala e a família não aceita. Sim. Isso acontece muito. A pandemia... A criança sofre. Você sabe que aconteceu um fenômeno interessante na pandemia? Algumas mães, eu falo mães, né? Algumas famílias, depois me procuraram e disseram assim, Fernanda, lembra que a escola pontuava tal coisa, tal coisa, tal coisa? E eu dizia que não? Agora eu tô vendo. Porque, na realidade, as famílias começaram a ficar mais tempo com as crianças. Conseguiram enxergar. E não percebiam determinadas coisas que a escola pontuava. Então, acho que tem os extremos, né? Tem. Da escola que às vezes não percebe, mas da escola também que está ali gritando e às vezes a família não aceita, né? E tem também um outro lado, que às vezes os pais percebem, a escola percebe, o profissional não acolhe. Também existe isso. Né? A gente está sempre trocando e tentando e seguindo, né? E hoje eu com o Pedro 13, né? A gente já está 1 ano juntas. E o Pedro está crescendo e eu já consegui mostrar para ele que é normal, assim, que ele não é diferente, porque essa coisa do bullying, do rótulo, isso é muito ruim. Pedro, a mamãe não usa óculos até hoje. Eu não sou mais mãe nem menos mãe. Aí eu comecei a brincar com ele. Eu falei, você toma banho, mano, de frente pro chuveiro ou de costas pro chuveiro? Não importa, você toma banho. O TDAH é a mesma coisa. Não importa a maneira que você vai, se você escreve com a direita ou com a esquerda, você não é menos nem mais. Então eu acho que esse acolhimento, esses valores são muito importantes. Com certeza. E podem prevenir até o gatilho de uma depressão, a forma com que você lida com isso. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso adiante. Mas, Bruninha, me fala aí, o que o professor pode perceber como sinal de alerta numa sala de aula? Na verdade, a gente tem muitos pontos aqui, né? Escutar uma mãe dizendo esse lado, existem muitas vertentes. A vertente dessa família que precisa ser acolhida, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, mas vamos voltar nele daqui a pouco. Pra gente não se perder. Pra gente não perder a linha de raciocínio. Acho que é importante a gente dizer uma coisa. O TDAH, as pessoas que trabalham nessa área, né, técnicos, e aí eu englobo todas as funções técnicas e médicos, eu costumo dizer que o TDAH é um dos diagnósticos mais difíceis de se fazer. E é o que mais é feito de maneira errada e precoce, né? O que acontece?
E aí, vindo pegando esse gancho da tecnologia. A gente precisa ter muito cuidado e muita ética, e é por isso que eu não abro mão de trabalhar com a Fernanda. Porque a gente tem isso. A gente só vai falar de um diagnóstico quando realmente for um diagnóstico. E a gente vai desconfiar, a gente vai descartar, a gente vai fazer o que for preciso, porque o TDAH, e eu costumo dizer isso, todos nós somos um pouco. Concordo. Todos nós temos características de... O que não quer dizer não que tem somos transtorno. TDAH. Então, hoje você vê muito, né? Gente, calma. Todo mundo é desatento? Ponto. Sim, porque eu não tô falando do transtorno, eu tô falando de uma característica dele, né? Pra gente, de forma técnica, o TDAH é muito mais do que uma falta de atenção. Aliás, eu costumo dizer que é uma atenção demasiada, uma dificuldade de foco, que é diferente de atenção. A atenção ele tem, o passarinho voa aqui do lado, ele vê. Porém, o que ele não consegue é sustentar essa atenção e entender que naquele momento ele não pode olhar o passarinho, que ele tem que prestar atenção na professora que está falando. Então, assim, primeiro pontuar que essa família ela precisa ser acolhida, e esses profissionais eles precisam fazer um descarte de forma correta, para a gente entender realmente o que é o TDAH e o que não é, o que é... Tem uma série de coisas que se assemelham muito a um TDAH. E hoje é mais comum ainda por conta da tecnologia. Todos nós temos distratores muito maiores do que tínhamos antes. Antigamente, na sala de aula, era só a professora. Hoje eu tenho tanta coisa que, se a escola não usar de maneira correta, isso pode acarretar uma dificuldade maior até na compreensão dos sinais de alerta dessa criança. Sim. Né? Então, vamos pensar nisso. O que essa escola, enquanto escola, pode fazer? É importante a gente entender que a escola não faz o diagnóstico, quem faz é o médico, a escola não pontua, não avalia em relação técnica, que eu digo, mas a escola é essencial, ela é nosso carro-chefe para dizer, tá tem acontecendo alguma isso. coisa aí, investiga que o negócio tem alguma coisa. Que tem. E aí, acolher essa família é a primeira coisa. Porque se eu não comunico essa família com essa escola, eu já tenho alguma coisa errada aí. Uma criança TDAH, ela é TDAH em qualquer lugar, né? Quando ela tem, né, a hiperatividade... É uma criança que chega no nosso consultório, a gente já sabe que ela não precisamos mais nada. Precisamos descartar. Quando ela é do tipo desatento, é mais difícil, é um diagnóstico muito difícil de fazer. Tem que fazer N descartes para a gente chegar naquele lugar. Então, o que enquanto escola... O que essa escola pode fazer? Primeiro, esses professores estarem aptos a entender o sinal de alerta. Hoje, o que a gente mais faz é ir em escola, né, Fê? A gente não abre mão disso. Pra você ter uma ideia, lá a gente não atende mais, né, porque não tem como, mas a gente não abre mão de conversar com a escola. Eu falo, só marca a escola, né? Enfim, com a equipe terapêutica sem a minha presença quando eu realmente não tiver aquele horário. Porque a gente faz questão. Por quê? Porque é transdisciplinar. Se eu não tiver esse gancho, não funciona. Se você não estiver junto. E eu falo, faço questão, eu quero conversar com a escola. Então, quando a gente tem esse caminho onde essa família, essa escola e essa equipe terapêutica, incluindo aí o médico, se comunicam, é muito mais fácil da gente achar um denominador comum, né? Que seja um diagnóstico ou não. Então, eu como professor, e aí a pedagogia, minha paixão, minha primeira formação, não abro mão, é tão técnico quanto sensível. Eu digo isso, assim, quem escolhe a pedagogia é tão técnico quanto sensível. Se você não tem uma sensibilidade, uma humanização, você não consegue dar conta daquilo, porque é insano. É insano. Sabemos, a minha experiência foi em coordenação de ensino médio. Nossa. Se existe uma insanidade, é essa, né? É essa. Então, eu
tinha ali todo o preparo técnico de uma vida inteira de estudo, debruçada nas patologias e tudo mais, e eu pensava e parava e falava, cara, eu não preciso às vezes de nada além de abraçar esse aluno, sentar e falar, cara, o que você está precisando? Ou então observar. O que está acontecendo? Me ajuda a te ajudar. Essa frase. Porque eu quero te ajudar, cara. Eu quero te ajudar. Então, quando a escola ela se propõe a estar nesse lugar, eu digo assim, o profissional, a gente, né, hoje basicamente a gente dá aula na pós em relação à neurociência, eu tenho 90% pedagogo, e eu acho isso o máximo. Né? Eu falo, estamos aqui representando a classe da pedagogia, porque eles querem uma formação melhor, eles querem dizer, pô, não tô dando conta com a minha formação, eu preciso de mais, eu preciso entender esse aluno, porque esse aluno que está na escola, ele não é mais o aluno lá de trás. Sim, ele tem N demandas diferentes, então esse profissional buscando entender, e a neurociência assim, não puxando a sardinha para a neurociência, já puxando, a neurociência é a contribuição, né, do entendimento mínimo. Ali, claro, a gente se especializa cada vez mais, mas um entendimento mínimo ali do que acontece no sistema nervoso e de que maneira eu posso, entendendo melhor o meu paciente, o meu aluno, o meu filho, eu consigo criar estratégias mais assertivas, mais efetivas para ele, né? E isso se aplica em escola, em equipe terapêutica, em família, em todos. Se eu tenho um profissional, um professor que é humanizado e tem uma mínima sensibilidade e entende sinais mínimos de sofrimento, de entendimento que tá saindo um pouco ali, eu nunca digo do que é normal, porque não existe isso, mas assim, eu tenho mais visualização, uma visualização mais explícita de algumas características que me dão a entender que é um sinal de alerta para um transtorno, eu preciso encaminhar e ter o acolhimento dessa família para encaminhar para quem sabe fazer essa avaliação. Quem é que vai fazer essa avaliação do TDAH? Para mim, sempre uma equipe transdisciplinar, não abro mão, mas é um diagnóstico um pouco mais tardio do que alguns outros, por exemplo, o autismo, que a gente consegue ver um pouco mais lá no início, né, naquela infância. O TDAH, ele é realmente um diagnóstico que a gente fica ali, poxa, mas aí ele tá na educação infantil, aquela criança corre, tem dificuldade atencional, mas ela é uma criança, né? Elevada. Ela é elevada. Ela é elevada. Então, assim, até realmente chegar um momento que a vida, eu digo que a vida cobra essa criança e demanda que ela tenha um pouco mais de foco, que é aí que a gente está falando de um ponto principal do TDAH, é que eu começo a ver realmente as características. Então, a escola é essencial, principalmente na fase de alfabetização. É ali que o negócio acontece. Por quê? Foi na ideia de que mais ou menos que eu peguei ali, 7, 8 anos. Por quê? Porque eu saio de uma educação infantil lúdica, linda e maravilhosa para sentar numa mesa e copiar do quadro, porque eu preciso fazer isso. E é ali que o TDAH diz, não dá para mim. Tô no meu limite. Eu acho muito importante que você comentou das crianças que são muito agitadas e das crianças que são dispersas, né? Então, eu acho importante primeiro a gente lembrar que quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança não precisa ser agitada necessariamente. Não necessariamente tem hiperatividade. Então, isso já gera muita confusão. Como é que ele pode ter TDAH se não é agitado? Porque a nomenclatura, ela tem o H da hiperatividade, mas não quer dizer. E ainda é mais interessante, assim, a maioria dos transtornos, né, dos pacientes e alunos com transtorno de TDAH, do tipo desatento, até a impulsividade realmente fica bem explícito, né? Mas a desatenção pura é uma criança que às vezes passa a educação infantil inteira, que já é de se esperar por conta disso que a gente está falando, é um diagnóstico mais tardio, inclusive quando a gente, né, recebe a criança com 3 anos, essa criança tem TDAH,
Vamos dar uma investigada melhor. É uma criança de 3 anos. É uma criança que, se ela tá agitada, tá ótimo, tá maravilhoso, ela está saudável. Porém, vamos ver. Então, essa criança às vezes passa o Fundamental 1 e lá no Fundamental 2, no final, é que vão perceber. Por quê? Essa criança não dá trabalho na escola. É isso que eu ia comentar, que às vezes o perfil desatento acaba sendo mais difícil, muito porque mais não difícil, chama tanta atenção, muito não mais faz, difícil. Não é. E aí é muito importante a gente não esquecer dos diagnósticos diferenciais também. Não é porque a criança é desatenta que tem o TDAH, predomínio desatento. Exatamente. A criança pode ser desatenta por inúmeros motivos que envolvem questões clínicas e questões psicológicas. Exatamente. Então, por exemplo, eu já atendi paciente com um diagnóstico de TDAH, predomínio desatento, em tratamento medicamentoso, e que às vezes a família dizia não está adiantando nada. E quando eu fui ver, a criança tinha uma deficiência auditiva importante, que não tinha sido vista. Super então, na comum realidade, de acontecer. era desatento porque não ouvia e não porque tinha o TDAH. Por isso, descarte. O descarte é o primeiro então, passo. Tem que passar por uma avaliação clínica para pensar em outras possibilidades que podem justificar aquilo. E quando você fala a questão da escola encaminhar, eu acho muito importante a gente reforçar como faz diferença a forma desse encaminhamento. Cuidado, né? Com isso. Porque às vezes eu recebo pacientes, né? Eu recebo famílias muito aborrecidas porque a escola disse para eu vir aqui porque ele pode ter X, Y, Z. Né? É aquela questão. Cuidado para não antecipar o diagnóstico, porque que muitas vezes pode não ser. E a família já se fecha. Poxa, já estão dizendo que o meu filho tem alguma coisa. E se tiver, tá tudo bem. E se tiver, tá tudo só bem. aprender a lidar. Não é um Mas faz às parte vezes do isso já acolhimento, causa um né? impacto, Já. né? Eu acho que quando a escola se propõe a olhar, a ter esse olhar mais humanizado e trabalhar nas características apresentadas, porque vamos pensar na consequência nesse momento, porque a causa ela precisa ser vista, precisa ser investigada e não é a escola que vai fazer isso. Isso é claro, né? A equipe terapêutica ela recebe muitas vezes essa criança e não, peraí, eu preciso investigar, mas é o médico, eu preciso ter um médico do meu lado. E já é um encaminhamento difícil, né? Porque tem muitas famílias que elas não têm resistência de procurar fono, mas elas têm resistência quando a gente fala, precisamos de um neuropediatra. Ai, meu Deus, peraí, o que a gente, né? O que acontece? Então, esse carinho, esse cuidado, ele se estende, claro. A equipe terapêutica ela tem um cuidado muito grande com isso, mas a escola também precisa ter um cuidado nesse encaminhamento. A escola não pode, senta aqui, Vanessa, seu filho pode ter TDAH, vai lá, procura essa neuropediatra. Não, o seu filho tem características, o seu filho tem consequências de algo que a gente não sabe. Por quê? Porque a causa pode ser o TDAH, a causa pode ser uma dificuldade de audição, por exemplo, que, olha, não para de chegar paciente com diagnóstico sem fazer buscas corretas. Básicas, assim, faz uma audiometria. Como é que eu tenho um diagnóstico de TDAH se eu não sei? Cadê a primeira coisa que a gente pergunta numa anamnese? Exame auditivo, foi no oftalmologista, você tem exame, você já foi num pediatra, já pediu alguma coisa, neuropediatra, você tem acompanhamento, não tem. Não tem nada? Não vamos falar de nada enquanto você não trouxer o descarte. Vamos descartar o que é mais óbvio. Se essa criança ela não escuta, ela não tem como prestar atenção da maneira que a gente gostaria que ela prestasse, né? Então, e ainda o TDAH, ele é uma linha muito tênue de uma dificuldade de aprendizagem. Sim, com certeza. Então, e que, assim, alguns profissionais têm até dificuldade de compreender o que é uma dificuldade de aprendizagem, o que é um transtorno de aprendizagem, que isso para a área, né, tanto da parte técnica quanto a área da pedagogia, da escolar, é o mínimo para você poder saber um sinal de alerta, né? Se essa criança, ela tá com uma dificuldade, que é lá a consequência que a gente está vendo, a gente não está vendo a causa. Eu preciso minimamente primeiro entender se essa criança teve... Chamar a família é o primeiro ponto, porque você pode dizer, poxa, estava numa pandemia, perdemos pessoas que amamos, fizemos uma grande mudança de escola, uma mudança de casa.
tudo isso leva em consideração e a falta da atenção, do foco, é o primeiro ponto, a primeira consequência a gente vê. Então, é muito importante a gente, vamos falar, a gente só vai falar do TDAH quando realmente a gente investigar toda a possibilidade de ser uma dificuldade de aprendizagem. Vanessa, como foi essa questão pro Pedro? Assim, você chegou e falou, Pedro, você tem TDAH? Não, como foi esse processo? Eu falo que eu tenho uma fada madrinha, que é a Carla Bering, que é a psicóloga dele de muitos anos. E num primeiro momento a gente desconfiava de ela, né? Dislexia. Foi a primeira possibilidade, né? Aí eu falei, será que é? Será que não? Vamos lá. Então, quando a gente sai do Rio, a gente sai com a dislexia, não. Aí veio um laudo, mas a Carla falou assim, tem alguma coisa aí. Aí a pandemia veio, parou tudo, ok. Quando a gente estava lá em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, para onde nós fomos, que eu fui no Dr. Francisco lá. E depois ele me indicou para fono lá, a doutora Ana Rosa. E ela foi conversando com ele. Nós três. Aí ele, mãe, eu não vou conseguir. Só que o Pedro é apaixonado por futebol. E joga muita bola. E eu comecei na linguagem das regras do futebol com ele. E fui mostrando. E teve uma época que ele realmente ficou muito para baixo, achava que não ia conseguir. Só que eu também entendo que existe uma maturidade da criança. A criança tem o ponto dela de maturação, né? Ela está pronta para lidar com aquela informação. E eu sempre procurei mostrar para o Pedro na observação de coisas reais, não no imaginário. Então, hoje, ele virou uma chave, né? As notas vieram do segundo bimestre, o Pedro fez assim. E ele subiu. Quando nós tivemos na consulta, ainda não tinha saído. Ele subiu todas, praticamente. E muita coisa. E isso fez ele Entender que ele é capaz. Agora eu tô pronto. Mas ele saber que ele tinha um diagnóstico, você acha que isso afetou? Como afeta. Foi assim, a cabecinha dele nesse momento? Afeta a criança e afeta um social. Dependendo de quem você é e o grupo que você anda frequenta, o meu filho é diferente dos outros, sabe? O rótulo social, ele é muito cruel. Então, você não pode comparar. Você tem que olhar pro seu filho. E ali, naquele momento, o Pedro se achou diferente. Quando começa aquela história onde a criança tem que fazer prova numa sala separada. E aí, isso é um grande desafio, porque se a criança sai da sala para fazer uma prova, ele é especial, a prova dele é diferente. Mas ele precisa disso naquele momento. Não significa que vai ser para sempre. Eu acho que eu vejo isso muito na prática. Isso é muito delicado. Eu acho que a gente tem que pesar custo-benefício. Exatamente. E decidir, balança sempre. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu acho que não dá para dizer assim, toda criança que tem TDAH tem que fazer a prova separada. Porque às vezes isso vai causar um problema tão grande. Baixa autoestima. Que acaba sendo não tendo um benefício tão grande. A gente avalia os benefícios sempre. Agora, por outro lado, eu acho que no momento em que a gente fez o diagnóstico, ele recebeu aquele impacto, né? Mas quando começa o tratamento, que ele começa a ver que ele é capaz, como a Bruna falou, que ele tem como se desenvolver, eu acho que traz um conforto, aí você me corrige se você não tiver observado isso, mas eu vejo em muitos pacientes, peraí, eu posso superar determinadas dificuldades, né? Apesar do diagnóstico, eu sou inteligente. Olha só como eu sou inteligente, como eu sou capaz. Mas eu entendo assim, você tem a possibilidade, vamos fazer a prova numa sala separada. Fez. Como é que foi isso pra você? Sim, fundamental. Como você se sentiu? Ouvir a criança. Você fundamental. Como foi isso pra você? A prova diferenciada. Por que a minha prova é diferente do outro?
E aí o Pedro começou a questionar isso. Por que que ele saía? Por que que a prova dele era diferente? E isso começou a mexer na autoestima dele. Então, às vezes, você tem a possibilidade de fazer, mas você vai ter um efeito rebote, ó. Eu vou, a nota não muda e você cria uma outra situação, que é a baixa autoestima. Tô saindo porque eu sou diferente. E não é. Então, você vem trabalhando. Eu falei, aqui não tá dando certo. Então, é sempre a tentativa e acerto. Ó, isso aqui não vai dar certo. Ele poderia falar assim, eu vou, que eu tenho mais tempo, eu não me distraio tanto. Porque eu não tô na sala de aula. Aí ele tá lá fazendo a prova. Aí ele para pra pensar, viu 1, 2, 3, 4, saindo, pronto. Aí já começa. Então, e você entender a instituição. Você dá uma prova longa, com muito texto para um TDAH, não vai. Não vai. Agora, falando a Bruna pedagoga, não gestora, de uma forma assim, bem direta, papum. O que os professores podem fazer na sala de aula para melhorar o rendimento, para dar um suporte maior para um paciente que tem TDAH, seja ele com predomínio de desatenção ou com predomínio de hiperatividade? Estratégias. Existem adaptações. É importante a gente entender que a criança que tem TDAH, ela não tem uma perda cognitiva, que a gente está dizendo, que necessita de uma adaptação curricular, tá? Isso está previsto. A gente já sabe que ela não se enquadra em uma deficiência intelectual, um transtorno do neurodesenvolvimento que não tem a ver com as deficiências, né? Então, as adaptações, elas não são curriculares. Por quê? Porque essa criança, ela tem potencial cognitivo. Porque quando a gente fala de cognitivo, para mim, a gente está englobando muita coisa, né? Se eu falo de atencional, eu tô falando de cognitivo, né? Eu tô falando de córtex pré-frontal, eu tô falando de controle inibitório, eu tô falando de planejamento. Isso tudo tem um prejuízo com essa criança que tem TDAH. Porém, ela tem capacidade cognitiva para alcançar os objetivos de conteúdo. Então, o que a escola ela tem que fazer para ter estratégias assertivas? Primeiro, entender a demanda do aluno, é o que a gente falou aqui, é uma balança, é um ensaio e erro. A gente diz que quando a criança ela já está ali no Fundamental 2, é muito importante a gente escutar essa criança e entender como ela está se sentindo nessa alteração, nessa adaptação. Sala de aula, bem prático. Primeiro, sala de aula. Essa criança ela tem muita dificuldade atencional e no caso do foco, então ela tem que sentar na frente, ponto. Essa professora ela tem que ficar atenta nesse aluno, porque ele vai se perder com muito mais facilidade do que os outros. Então, sentar na frente é uma grande estratégia. Entender quais são as adaptações que não são curriculares, tá? Mas adaptações que a gente pode fazer de tempo, de espaço, de movimentação, para que esse aluno se sinta mais confortável na sala de aula. Aí a gente tem uma adaptação de recurso, por exemplo, essa dificuldade que o aluno tem de copiar do quadro. Existe, na maioria das vezes, uma dificuldade por causa do tempo dele. O tempo dele é diferente. Ele está se distraindo com algumas coisas, ele perde o foco e ele não consegue dar conta de anotar tudo o que precisa. Então, qual a estratégia que eu, enquanto escola, posso fazer? Eu posso permitir que ele leve um documento para casa impresso, que ele possa passar pro caderno dele em outro momento, para que ele possa se sentir mais confortável em prestar atenção. Porque, gente, imagina, já é difícil pra gente a gente prestar atenção, anotar, caderno, pessoas falando, porque a sala de aula é isso. Então, pro Pedro, eu posso então dar um conteúdo e dar para ele um material adaptado para que ele possa copiar o que ele não conseguiu copiar na sala de aula em casa? Isso é uma adaptação de recurso, é uma adaptação de organização. Não é uma adaptação de currículo, ele está dando o mesmo conteúdo. Quando eu tenho uma prova, uma adaptação de uma avaliação, essa adaptação de avaliação, ela é em tempo e recurso. Ela pode ser uma prova com
diminuição de um texto que tem 3 páginas, por exemplo, para ser um texto menor, mas no final eu quero o mesmo conteúdo. Só que às vezes eu tenho enunciados tão enormes que eu não consigo dar conta de ler ali. E sabe uma coisa? Eu digo que às vezes essa adaptação ela não é só para essa criança. Ela às vezes ela facilita e a gente chega no mesmo lugar de potencial de cognitivo. Claro que a gente precisa trabalhar a interpretação de texto, que ele leia e consiga se expressar da maneira correta, mas eu posso fazer uma adaptação na prova? Posso. Com TDAH? Posso. Essa adaptação vai ser de fonte, vai ser de não ter impressão atrás, porque isso dificulta ele, de ter um tempo maior nessa prova, de estar mediado ou não, isso depende da demanda individual. Porque aí a gente fala da bengala, pode ser ruim, pode ser bom, vamos colocar na balança. Você se sente bem com alguém te ajudando? Você gostaria dessa ajuda? Não, eu não quero, eu quero fazer sozinho. Não, eu preciso que alguém me ajude a ler. Vai depender muito da demanda. Então, cada caso é um caso. E essa prova, ela então é adaptada para essa criança e ela vai depender de resultados. Ou seja, poxa, essa prova não foi bem. Aí, quando a gente fala de adaptação, a gente está falando até adaptação numa correção. Até adaptação na hora que essa prova vem com uma nota baixa e a gente, como profissional dentro da escola, eu me coloco como professora, eu tenho que entender o porquê que essa nota foi baixa. Tem um lance que é muito interessante, que eu dou de exemplo para todo mundo, para ficar muito claro de entender. Pedro tem lá um enunciado. Pinte da cor vermelha os alimentos derivados de leite. Vou dar um exemplo. Para o Pedro, pinte, ele sabe o que é pintar. Vermelho, ele sabe o que é vermelho. E ele sabe o conteúdo que está sendo pedido naquele enunciado. O que a gente quer saber? Se ele sabe quais são os alimentos derivados de leite. Correto? Ok. Ele é TDAH e ele simplesmente escreve de verde. O TDAH é assim. Porque na hora dele entender, ele focou aqui no derivado de leite, mas esqueceu de focar, porque são múltiplas demandas dentro de um enunciado. E aí eu pintei de verde, mas eu realmente pintei os derivados de leite. Sim. E aí a professora faz o quê? Dá errado. Dá errado. Porque E aí pintou de verde, não de vermelho. Uma estratégia simples que eu peço nesses casos que eu indico é usar um marca-texto amarelo de preferência. O amarelo da cor. Qual é o principal ali? Qual é a palavra de destaque, né? Pinte, o vermelho. Então você vai sinalizar aquilo, né? E como é que a gente define isso, né? Eu pego essa prova, eu cansei de ir em escola para falar, gente, vamos entender esse enunciado aqui. Vamos fazer um enunciado diferente pro Pedro e vamos ver se ele vai entender. Pedro, senta aqui. Pedro, fala para mim 5 derivados de leite. Aí ele tá. Ele sabe. Ele sabe. Então, vamos levar em consideração que ele pode ter não respondido da maneira correta porque o enunciado estava com múltiplas funções, que no caso do TDAH é mais difícil dele concretizar. Mas ele sabe Mas o que você está pedindo, então vamos... escreva 5 derivados de leite, ponto. É mais fácil dessa criança compreender. Então, são essas nuances que é uma linha tênue, é difícil, mas a escola ela pode se propor ali a fazer uma modificação de prova de maneira a adaptar recursos, tempo, espaço, para que essa criança aprenda melhor. Complementando, hoje a gente tem um recurso muito bacana, que são as videoaulas. Eu acho fantástico. Porque na nossa época era só leitura. Era só enciclopédia. E diversificar, fazer jogos também. Hoje em dia tem aplicativos que algumas escolas já utilizam. Olha a tecnologia, nosso ajudando. Exatamente. Assim. Muitas escolas usam muito Você tem um favor. recurso. Então, aí eu volto na questão. Observe seu filho. É escutando? É assistindo? É ele escrevendo? Então, eu acho que esses são os principais. Observe o seu filho, de que maneira ele guarda as informações. São canais de aprendizagem que a gente chama. Como é que é esse canal de aprendizagem? Vai. É esse, vai.
tinha uma coisa que eu ficava doida na época, porque o Pedro dormia com o ventilador ligado. E eu, meu Deus, tá frio. Aí a Carla, psicóloga, falou assim, Vanessa, o barulho sequencial adormece ele. Deixa, não surta não. Aí eu, tá bom. Uhum. Próximo, não vou mais, porque eu ficava esse ventilador ligado. Mas aquilo ali, o barulho De alguma maneira, isso era cômodo pra ele, era bom pra ele. Tem tantas outras coisas acontecendo, então Vamos escolher as brigas, né? Que a gente vai... Tudo é difícil, vamos escolher o difícil. Qual é a base? Mano, então tá, é importante ter uma psicóloga, uma fono, uma psicopedagoga e, se puder, o apoio escolar, gente. Dá a mão, vai ser feliz. Meninas, o papo foi tão bom que o nosso tempo já acabou. Não tem como. Não tem como, vou reivindicar. Não tem como. Teremos que fazer a parte 2. Tem 10 minutos que a gente tá falando. Parte 2. Vanessa, para encerrar, uma pergunta assim bem objetiva. O que você gostaria que tivesse sido diferente nesse processo, nesse caminho? Nossa, se você pudesse, eu sei que foram muitas Escolhe coisas. uma, Vanessa. Exatamente, escolhe uma. Nossa. O que assim, desde o processo que você identificou até os profissionais, medicação, tudo. Se você dissesse assim, nossa, se isso tivesse acontecido de outra forma, teria sido mais fácil. O que foi? O que poderia ser? Não sei te dizer. De verdade, não sei te dizer, porque o meu tá um ligado ao outro. A Carla vinha desconfiando comigo, a psicóloga, né? Ela vinha desconfiando, pontuando, tá. Vamos lá. Eu acho que, de tudo que eu falei aqui, eu acho que o que mais me incomodou foi a medicação. Se eu tivesse antecipado, de repente, ok. Mas não seria tão ok, porque eu não ia ter a continuidade, porque entramos na pandemia. Então, o que eu posso falar é, observe mais seu filho. Sim. Observe mais o seu filho, não compare seu filho com ninguém. Nós não somos iguais, as crianças não são iguais, então observa o comportamento da faixa etária para entender, é uma criança levada ou é uma criança hiperativa? Porque eu acho que são pontos bem... E quando você fala em observar seu filho, fica muito clara a questão do Toy Story. Se você não tivesse percebido a dificuldade que ele teve de entender aquilo, talvez o clique tivesse demorado mais pra acontecer. E o Toy Story é 1, 2, 3, 4. Então a gente assistiu 1, 2, 3. E o 4... Essa ida ao cinema foi curiosa porque a chupeta eletrônica, a tecnologia... Chupeta eletrônica é ótima. Eu dirigindo e ele atrás, 8 anos ainda atrás, mas no celular, comprando, eles vê o filme, vê a hora. A capacidade que ele tem de comprar, vai, de não, a organizar. compra digital. Mas ele escolhe o lugar, mãe, tá aqui, pronto. Então foi tudo uma escolha, não foi uma imposição minha, sabe? Não, eu não impus, nós vamos, não. Foi natural, né? Foi natural, ele escolheu o lugar. E na saída, né, aquela pergunta clássica, mas não de obrigação, mas divertida, e ele não entendeu. E eu, como assim não entendeu? Mas é uma continuação. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Bruna, uma frase para os pais de quem tem TDAH. Olha, difícil. Mas eu acho que é isso, vou nessa linha, assim. Eu acho que quando a família ela observa essa criança, a gente tem um caminho muito grande andado, Fê. Então, hoje a gente está passando por muitas outras demandas que a gente não tinha antes. E a gente não está falando só de TDAH, a gente está falando principalmente de depressão, de ansiedade. Sim. Então, se a gente olha essa criança dentro de casa, se a gente observa, se a gente tira um pouco do nosso tempo corrido, e a gente sabe que é corrido para todo mundo, mas que se a gente consegue pegar, parar e olhar essa criança dentro de casa, e a escola sendo, né, uma escola potencialmente parceira que consegue enxergar essa criança dentro da escola. Então, é isso, assim, olhem seus filhos, percebam sinais, né, e qualquer coisa, levem
num profissional. Procure ajuda, né? Procure ajuda, porque não já foi, né? Já passou essa época de entender que o psicólogo é uma pessoa que vai, né, ver um problema meu. Se alguém aqui que está escutando, inclusive, não tiver algum problema, procure um psicólogo. Procure alguém amanhã, porque, olha, temos problemas. As crianças têm, os adolescentes têm, os adultos têm. Então, procurem profissionais. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para acolher e dizer, não, pode não ser nada, mas peraí, vamos investigar, pode ser alguma coisa assim. Eu acho que o olhar é importantíssimo. Então, diga. E você comentou, fez uma parte aí bem interessante, né? Nós estamos numa vida muito agitada. Eu acho que uma coisa muito importante, eu chamo de tempo de qualidade. Uhum. Tempo de qualidade. A vida tá corrida para todo mundo? Tá. Sabe qual era o meu tempo de qualidade com o Pedro? Chegar do trabalho, pegar o cachorro e dar a volta no quarteirão. Eu, ele e o cachorro. E esse tempo de qualidade era o quê? Eu sem telefone, ele sem... Fora de casa, nós dois. E nessa volta a gente conversava. Era uma conexão, né? Então, o tempo de qualidade pode ser quando você leva o seu filho à escola, quando você volta, Sim. quando janta, né? É todo mundo... Mas encontre um momento de conexão com ele. Isso... Perfeito. Não só ele... A qualidade do tempo é mais importante que a quantidade. Muito Exatamente. mais. Isso a gente orienta sempre, né? Eu prefiro que terceirize, inclusive, algumas questões, né? A mãe fala assim, mas Bruna, eu não tô aguentando mais, porque eu tenho que fazer trabalho de casa, Tá, mas tudo bem, faz parte. Mas você brinca com ele? Você vê um filme com ele? Você olha, não dá tempo, porque ele tem isso, porque não, então peraí, vamos terceirizar o trabalho de casa para sobrar tempo de qualidade com o teu filho, porque isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E esse pode ser o tema da nossa próxima conversa. Já estamos colocando tempo. Com vários assuntos. Dei várias pautas. Meninas, super obrigada. Obrigada, agradeço agradece. muito. Com certeza, muitas famílias vão se beneficiar desse bate-papo. Possamos nos encontrar outras vezes para essa conversa. Já estamos em casa. Já. Eu vou deixar a minha frase resumindo o que vocês falaram. Observe, escute, acolha e peça ajuda quando necessário. É isso. Exatamente. Muito bom.